Já pensou que algumas das civilizações mais brilhantes da história simplesmente desapareceram? Como se fossem um truque de mágica, sem sinais de guerra, sem registros de desastres naturais avassaladores. Elas simplesmente sumiram. É um dos maiores mistérios que a humanidade tenta resolver. Vamos começar com a civilização maia. Eles eram gênios. Construíram pirâmides que rivalizavam com as do Egito. Criaram um dos calendários mais precisos da história e dominavam a astronomia de uma forma que ainda nos impressiona. Suas cidades, como Tikal e Chichén Itzá, eram centros pulsantes de cultura e conhecimento. Mas então, por volta do ano 900 d.C., algo estranho aconteceu. As cidades começaram a ser abandonadas. As construções grandiosas foram engolidas pela selva. O que poderia ter causado um colapso tão repentino? Os especialistas debatem há décadas. Alguns apontam para uma seca prolongada, que teria levado à fome generalizada. Outros sugerem que guerras internas constantes enfraqueceram o império de dentro para fora. Há também teorias que falam de doenças devastadoras, ou até mesmo de eventos cósmicos. A verdade é que, até hoje, não há um consenso. Os maias não desapareceram completamente. Seus descendentes ainda vivem na América Central, mas o esplendor da sua civilização clássica se apagou, deixando para trás mais perguntas do que respostas. Agora, vamos viajar para o sudoeste dos Estados Unidos para conhecer os Anasazi, também conhecidos como os antigos povos Pueblo. Eles eram mestres da arquitetura, construindo cidades incríveis diretamente nas encostas de penhascos, como as famosas moradias de Mesa Verde. Essas estruturas complexas, com centenas de cômodos, mostram um nível de organização social e engenharia impressionante. Eles prosperaram por séculos, cultivando milho, feijão e abóbora em uma região árida. Mas no final do século XIII, eles também abandonaram suas casas nas falésias. Deixaram para trás cerâmicas, ferramentas e petróglifos enigmáticos, símbolos gravados nas rochas que até hoje não foram totalmente decifrados. Por que eles sairiam de suas fortalezas tão bem protegidas? A teoria mais aceita é uma combinação de fatores, incluindo uma grande seca que durou mais de 20 anos, esgotamento dos recursos naturais e possíveis conflitos sociais. Eles não sumiram da face da terra. Acredita-se que migraram para outras áreas e deram origem às tribos Pueblo modernas. Mas a razão exata para o abandono dessas cidades espetaculares permanece um mistério guardado pelas montanhas. E claro, não podemos falar de civilizações perdidas sem mencionar a mais famosa de todas, Atlântida, descrita pelo filósofo grego Platão há mais de 2000 anos. Atlântida seria uma ilha poderosa, com uma civilização incrivelmente avançada, rica em tecnologia, sabedoria e poder militar. Segundo Platão, seus habitantes se tornaram arrogantes e tentaram conquistar o mundo, mas foram derrotados pelos atenienses, como punição divina, em um único dia e noite de infortúnio. A ilha de Atlântida teria afundado no oceano, desaparecendo para sempre. Durante séculos, as pessoas se perguntaram: a história de Platão era apenas uma alegoria, uma lição moral sobre orgulho e queda? Ou ele estava descrevendo um lugar real? Caçadores de tesouros e arqueólogos já procuraram por Atlântida em todo o mundo, do Mediterrâneo ao Caribe, mas nenhuma evidência conclusiva jamais foi encontrada. Seria possível que uma civilização tão avançada tenha existido e sido completamente apagada da história? Ou Atlântida é apenas o maior e da humanidade, um mito que alimenta nossa imaginação? Esses desaparecimentos nos fazem pensar. Os maias, os Anasazi, a lenda de Atlântida, todos eles nos mostram como até as sociedades mais complexas e poderosas podem ser frágeis. Eles nos lembram que a história tem muito mais lacunas do que certezas. Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu com eles. Talvez as pistas estejam escondidas em textos antigos que ainda não compreendemos, ou enterradas sob camadas de terra e tempo. Mas o mistério
é o que nos fascina. A ideia de que civilizações inteiras podem simplesmente sumir nos força a questionar nosso próprio lugar no mundo e a fragilidade do nosso próprio progresso. Será que já atingimos o auge da humanidade antes e, de alguma forma, perdemos esse conhecimento? A busca por essas respostas continua, alimentando nossa curiosidade e nossa imaginação. Obrigado por assistir e por embarcar nesta jornada misteriosa comigo. Se você gostou de explorar esses enigmas da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!